silêncio mortal antes da tempestade que quase destruiu minha família inteira. Olá, meu nome é Catarina Silva, tenho 57 anos e nunca imaginei que uma tarde aparentemente comum na minha casa em Vila Nova de Gaia pudesse virar o pesadelo que se tornou. Meu marido, Joaquim, estava em uma viagem de trabalho há dias e meus 2 filhos já viviam suas vidas longe de mim. A casa, normalmente cheia de barulho e movimento, estava estranhamente silenciosa e eu aproveitava aquele raro momento de solidão para tentar acalmar minha mente inquieta. Era um fim de tarde típico de primavera, com o ar fresco entrando pelas janelas entreabertas e o cheiro suave de jasmim vindo do meu pequeno jardim. Resolvi tomar um banho quente para relaxar, enchendo a banheira com água morna e colocando umas gotas de óleo essencial de lavanda, que sempre me ajudavam a esquecer os problemas. Enquanto o vapor subia e embaçava os espelhos do banheiro, deixei meus olhos se fecharem e respirei profundamente, tentando me desligar de tudo. Mas quando meu coração finalmente começava a desacelerar, ouvi algo que me fez congelar. Passos leves, hesitantes, vindos do corredor. Por um instante tentei convencer a mim mesma de que era só o ranger normal da velha madeira do piso, mas um toque suave na porta me tirou dessa ilusão. Catarina, está aí? A voz era conhecida, mas inesperada naquele momento. Era o Miguel, o namorado da minha filha mais velha, Sofia. Um homem calmo, sempre educado, com um olhar sério que raramente mostrava emoção. O que ele fazia ali, naquela hora da tarde, sem avisar? Sim. Um momento, respondi, agarrando meu roupão com mãos trêmulas enquanto abria a porta. Miguel entrou no corredor com os ombros curvados e uma expressão preocupada que logo me deixou alerta. Desculpe incomodar, disse ele com a voz baixa, quase sufocada, mas preciso falar com você, é urgente. Meu peito apertou e o tempo pareceu desacelerar enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. O que houve? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou, procurando as palavras certas, e então soltou. É sobre a Sofia. O chão parecia sumir sob meus pés. O que poderia estar acontecendo com minha filha? Desde aquele instante, a tensão no ar parecia quase palpável, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir o que Miguel tinha a dizer. Ele começou a me contar que Sofia estava agindo de maneira estranha há dias. Não era apenas um comportamento típico de adolescente ou jovem adulta, mas algo diferente, algo que o preocupava profundamente. Ela estava se isolando mais do que o habitual, saía tarde da noite e atendia telefonemas em segredo. Miguel, que sempre fora um observador atento, sentia que algo não estava certo. Enquanto ele falava, eu sentia a ansiedade crescendo dentro de mim. Um nó apertado que parecia querer subir até a garganta e sufocar minha voz. Eu sabia que minha filha havia passado por momentos difíceis, mas nunca imaginei que ela pudesse estar escondendo algo tão grave. Tentei acalmá-lo, dizendo que ele tinha feito a coisa certa ao vir até mim. Sente-se, vamos conversar com calma. Falei, enquanto o conduzia para a sala, onde as cortinas já começavam a fechar-se diante da chegada da noite. O som da chuva batendo contra as janelas parecia acompanhar a atmosfera carregada daquela conversa. Miguel, inquieto, esfregava as mãos como se tentasse afastar a ansiedade que o consumia. Ele confidenciou que na noite anterior havia escutado Sofia chorar no quarto, mas quando tentou falar com ela, ela negou qualquer problema, mantendo-se fechada e distante. Aquilo me partiu o coração. Como mãe, sempre quis proteger minha filha de todo o sofrimento, mas percebi que, naquele momento, talvez fosse eu quem precisasse estar alerta. Não demorou muito para que meu celular vibrasse, cortando o silêncio que se instalara entre nós. Era uma mensagem de Sofia. Li as palavras que me gelaram a espinha. Mãe, precisamos conversar. Por favor, sem o Miguel. O que eu vou te contar? Ele não pode saber. Meu coração disparou e um frio estranho percorreu minha espinha. Olhei para Miguel tentando manter a calma, mas ele percebeu a mudança em mim. Está tudo bem? Perguntou preocupado. Sim, é só uma mensagem sem importância. Menti. Mas dentro de mim, sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio do que eu podia imaginar.
A noite caiu devagar sobre Vila Nova de Gaia, e com ela, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Assim que Miguel saiu, prometi a mim mesma que falaria com Sofia naquela mesma noite. Minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei minha filha, visivelmente cansada, com os olhos vermelhos e fundos, como se tivesse passado horas sem dormir. O vestido simples que usava parecia pesar ainda mais sobre seus ombros frágeis, e o cabelo, solto e desalinhado, escondia parte do seu rosto pálido. Levei-a para a cozinha, fechei a porta com cuidado e sentei ao seu lado. O ambiente, iluminado apenas pela luz quente da lâmpada pendente, contrastava com a tempestade que parecia crescer dentro de nós. Sofia baixou a voz, quase um sussurro. Mãe, eu tenho medo. Acho que cometi um erro terrível. Meu estômago se contraiu. Que erro, querida? Você pode me contar, eu estou aqui para ajudar. Ela hesitou, buscando coragem em mim, e então revelou que sentia que alguém a estava observando há dias. Ontem vi um homem embaixo da janela do meu quarto. Estava ali, parado, com um casaco grande e capuz, sem se mexer. Parecia sombrio. Suas palavras me cortaram como uma lâmina fria. Perguntei por que ela não me contou antes. Sofia baixou ainda mais a voz, como se temesse ser ouvida por paredes invisíveis. Eu não queria preocupar o Miguel, nem você. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas não é. O medo em seus olhos era tão real que eu quase podia tocá-lo. Meu peito apertou. Sofia, isso é sério. Você precisa me prometer que no futuro vai me contar tudo, não importa o que aconteça. Ela assentiu, grudando a cabeça no meu ombro, buscando conforto. Enquanto nos levantávamos para ir ao quarto, meu telefone vibrou novamente. Uma chamada de um número desconhecido. Um arrepio percorreu minha espinha. Atendi, mas do outro lado, só o silêncio. De repente, uma voz sussurrou. Melhor tomar cuidado, nem tudo que parece é o que é. Meu coração acelerou, e ao olhar para Sofia, vi que seus olhos refletiam exatamente o mesmo medo que eu sentia. Algo estava prestes a explodir, e eu não sabia se estávamos preparadas para enfrentar o que vinha por aí. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Sofia e eu permanecemos sentadas em silêncio no quarto dela, as sombras dançando nas paredes, enquanto a tempestade lá fora ameaçava romper com toda a sua força. Aquele telefonema misterioso, a presença inquietante do homem sob a janela, tudo parecia uma teia que começava a se fechar ao nosso redor, sufocando qualquer esperança de paz. Eu não conseguia parar de pensar em como proteger minha filha, mas também em como enfrentar algo que eu ainda não compreendia completamente. No dia seguinte, a rotina da casa parecia ter mudado. Sofia acordou mais quieta, seus passos leves evitavam qualquer contato visual e o brilho habitual em seus olhos estava apagado. Tentei manter a normalidade, preparando o café da manhã e fazendo perguntas discretas, mas ela respondia com monossílabos, como se uma barreira invisível se erguesse entre nós. O peso daquelas horas sem respostas me consumia e eu sabia que precisava agir antes que as coisas piorassem. Durante a tarde, decidi visitar a pequena delegacia local, localizada no centro histórico de Gaia, para relatar os acontecimentos. O agente que me atendeu, um homem chamado Ricardo, me recebeu com um olhar sério, mas receptivo. Expliquei a situação, os sinais de que Sofia estava em perigo, o homem misterioso e o telefonema ameaçador. Ele anotou tudo com atenção e garantiu que faria rondas na área, tentando acalmar meus temores. Ainda assim, ao sair dali, o peso no peito não havia diminuído. A sensação era de que estávamos sendo observadas, vigiadas, e eu não sabia por quem nem por quê. Ao chegar em casa, encontrei Sofia no jardim, sentada em um banco de madeira, olhando para o horizonte com uma expressão distante. Ela usava um vestido leve de verão, com flores pequenas e os cabelos presos em um coque frouxo que deixava alguns fios caírem delicadamente pelo rosto. Ao me ver, ergueu um olhar quase vazio, que me cortou o coração. Mãe, acho que o pior ainda está por vir, disse ela com uma voz trêmula. Eu a abracei forte, tentando transmitir toda a segurança que não sentia naquele momento.
Sabia que nossa vida estava prestes a mudar para sempre e que o que quer que estivesse por trás daquele olhar estranho de Sofia não podia ser ignorado. A noite caiu como um manto pesado sobre Vila Nova de Gaia e a casa parecia respirar uma atmosfera de tensão quase palpável. Sofia, ainda com o vestido leve de flores pequenas, caminhava pelo corredor com passos hesitantes, como se cada movimento pudesse despertar algo oculto nas sombras. Eu a observava atentamente, sentindo uma mistura de amor e medo que apertava meu peito. O que estava acontecendo com minha filha? Que segredo obscuro ela carregava? Sentamo-nos na sala, onde a luz amarelada do abajur criava um jogo de claros e escuros nos rostos. Sofia parecia distante, seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Foi então que ela começou a contar, com a voz baixa e trêmula, o que a consumia por dentro. Revelou que, há algumas semanas, tinha encontrado uma série de mensagens estranhas no seu celular, mensagens que ninguém deveria ver, contendo ameaças veladas e instruções enigmáticas. Ela não sabia quem as enviava, mas sentia que sua vida estava em perigo. Enquanto falava, seus dedos brincavam nervosamente com a aliança simples que usava no dedo anelar, um presente que eu lhe dera no último aniversário. A delicadeza daquele gesto contrastava com a gravidade da situação. Sofia explicou que teve medo de nos contar antes porque não queria que o Miguel se envolvesse, já que ele poderia acabar se metendo em algo perigoso. Ela se sentia sozinha, perdida em um jogo que não entendia e do qual não sabia como escapar. De repente, um barulho vindo da porta da frente nos fez congelar. Alguém estava ali, tentando entrar. Meu coração disparou e me levantei rapidamente, indo até a porta com Sofia seguindo atrás de mim, seus passos ainda mais silenciosos do que antes. Olhei pela janela e vi uma figura encapuzada, imóvel, encarando a casa com um olhar penetrante. A chuva fina caía sobre ele, mas ele não parecia se importar. A sensação de ameaça era real e iminente. Sem pensar duas vezes, tranquei a porta e liguei para Ricardo, o agente da delegacia, com mãos trêmulas. "Eles estão aqui", sussurrei, "e não sei quem são." Sofia, ao meu lado, apertava minha mão com tanta força que quase sentia seus ossos. Aquele momento era o ápice de um pesadelo que eu jamais poderia ter imaginado viver, e ainda assim, sabia que não poderíamos fugir. O que quer que estivesse por trás daquela figura estava decidido a nos alcançar. O silêncio que se seguiu parecia um peso esmagador, como se o ar na casa tivesse se tornado denso demais para respirar. Eu permanecia perto da porta, ainda com o telefone na mão, esperando que Ricardo atendesse, mas o sinal parecia arrastar-se em meio à tempestade que rugia lá fora. Sofia ficou ao meu lado, os olhos fixos na janela, enquanto sua respiração curta me lembrava da fragilidade que sentia por dentro. Quando finalmente consegui falar com Ricardo, ele me garantiu que uma viatura estava a caminho, mas que eu deveria ficar em casa, manter as portas trancadas e não atender a ninguém até a chegada deles. Enquanto desligava o telefone, senti um frio profundo que me atravessava da cabeça aos pés. Como mãe, meu instinto era proteger Sofia a qualquer custo, mas naquele momento sentia-me impotente diante da ameaça invisível que pairava sobre nós. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. A figura encapuzada continuava ali, imóvel, como uma sombra sinistra que desafiava a segurança da nossa casa. Decidi olhar pela janela novamente e vi que ele começava a se mover lentamente, desaparecendo na neblina da noite. Um misto de alívio e apreensão me invadiu. E se aquilo fosse só o começo? Se aquela pessoa voltasse mais tarde, ou se outra ameaça ainda maior estivesse por vir? Enquanto tentava acalmar Sofia, que já estava quase em lágrimas, me veio à mente todas as vezes que eu tentei dizer a mim mesma que era só paranoia, que minha filha estava apenas passando por uma fase difícil. Agora, aquela dúvida não existia mais. Era real, e estava ali, batendo à nossa porta, prestes a invadir nosso mundo. E eu me perguntava, como poderia proteger a minha família de algo tão desconhecido e aterrorizante?
No silêncio daquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, eu prometi a mim mesma que faria tudo o que fosse preciso para desvendar aquele mistério e garantir a segurança de Sofia. Mas mal sabia que, naquele instante, estávamos prestes a descobrir segredos que poderiam abalar não só nossa família, mas toda a nossa vida para sempre. Quando Ricardo finalmente chegou, a tensão na casa parecia quase insuportável. Ele entrou com passos firmes, vestindo o uniforme azul escuro da Polícia Municipal, o distintivo brilhando sob a luz fraca do corredor. O olhar dele era sério, cheio de experiência, mas também de preocupação genuína. Sofia, ainda trêmula, se agarrou a mim, buscando proteção, enquanto eu tentava manter a calma diante daquela situação que fugia completamente do controle. Ricardo começou a fazer perguntas detalhadas sobre os acontecimentos recentes, anotando cada palavra com precisão. Quando mencionei o homem encapuzado na porta, ele franziu a testa, como se já tivesse ouvido histórias semelhantes antes. Catarina, é possível que isso esteja relacionado a algo maior do que imaginamos, disse ele, baixando a voz. Meu coração acelerou. O que ele quis dizer com aquilo? Enquanto conversávamos, o telefone tocou novamente. Era uma chamada anônima. Eu atendi, e do outro lado, uma voz masculina, fria e ameaçadora, disse apenas uma frase. Você não deveria se meter nisso, Catarina. Sua família está em perigo. O arrepio que percorreu minha espinha foi instantâneo. Ricardo pegou o telefone e tentou rastrear a origem da chamada, mas a linha caiu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Foi então que Sofia, com os olhos marejados, revelou um segredo que me deixou sem fôlego. Mãe, eu não contei tudo antes porque tinha medo, começou ela, a voz falhando. Mas acho que alguém está nos observando por causa do que eu descobri no trabalho. Há algo muito errado acontecendo lá, algo que não posso explicar direito, mas sinto que estou no meio de uma trama perigosa. Meu peito apertou. O perigo não estava apenas fora da casa. Estava se infiltrando em nossa vida cotidiana, ameaçando destruir tudo o que conhecíamos. Ricardo me alertou para tomar cuidado, para não confiar em ninguém além da polícia, e prometeu intensificar as rondas na área. Mas, enquanto ele falava, eu já sentia que estávamos entrando em um território desconhecido, onde cada passo poderia ser fatal. O que Sofia tinha descoberto? Quem estava por trás daquela sombra que agora pairava sobre nossa família? E mais importante, como poderíamos sair vivos dessa situação? A revelação de Sofia caiu sobre mim como um trovão, iluminando um cenário cheio de sombras e segredos que até então eu não ousava imaginar. Durante dias, ela vinha se afastando, evitando conversas e escondendo seu telefone, mas nunca pensei que fosse por algo tão grave. Seu trabalho numa pequena empresa de tecnologia em Matozinhos, onde lidava com dados sensíveis, agora parecia ser o epicentro de um perigo invisível que ameaçava invadir nossa vida. Ricardo permaneceu conosco durante a noite, reforçando a segurança da casa. A chuva continuava a cair incessante, como se a própria natureza conspirasse para criar um clima de suspense e desespero. Sofia, apesar do cansaço, parecia determinada a enfrentar o que viesse, mas eu via a menina assustada, tentando se esconder atrás de uma fachada de coragem. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eles estão mais perto do que imagina. Confie em ninguém. Meu sangue gelou. Que eles? Quem eram essas pessoas que perseguiam minha filha, minha família? Sentia como se estivéssemos sendo caçados, e cada passo que dávamos era observado, julgado, planejado contra nós. A sensação de vulnerabilidade me consumia, mas também despertava uma força que eu nem sabia que tinha. Se alguém queria nos destruir, teria que passar por mim primeiro. Na manhã seguinte, decidi que Sofia precisava contar tudo o que sabia, sem segredos. Durante o café, com o sol tímido entrando pela janela, ela começou a descrever um esquema de corrupção e espionagem industrial que tinha descoberto na empresa. Nome de pessoas, documentos, conversas gravadas. Tudo indicava que estávamos lidando com uma rede perigosa e que Sofia era uma peça-chave naquela teia. O medo tomou conta de mim, mas também uma certeza. Não podíamos recuar.
Enquanto pensava nisso, um estrondo na janela da cozinha nos fez pular. Alguém havia jogado uma pedra, quebrando o vidro e deixando um bilhete manchado de sangue. Pare agora, ou pagará caro. Sofia olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas e determinação. Aquela batalha estava longe de acabar. Aquele bilhete ensanguentado trouxe um choque que parecia incendiar cada fibra do meu corpo. A ameaça não era mais algo distante, estava escancarada diante de nós, crua e brutal. Enquanto limpava os estilhaços de vidro da cozinha, sentia o peso de cada palavra escrita ali, como se elas carregassem um veneno capaz de destruir não só a segurança da nossa casa, mas a própria alma da nossa família. Sofia, apesar do medo evidente, levantou-se firme, como se aquele ato de violência tivesse despertado uma força interior que eu desconhecia. Ela vestia um vestido azul simples, com detalhes delicados que contrastavam com a dureza daquele momento. O colar que eu lhe dera no aniversário anterior balançava suavemente em seu pescoço, um pequeno símbolo de esperança em meio ao caos. "Mãe, não podemos deixar que nos calem", disse ela, a voz firme, porém carregada de emoção. A polícia intensificou as rondas, mas a sensação de que estávamos sendo monitoradas não desapareceu. Cada sombra parecia esconder olhos atentos. Cada som estranho fazia meu coração disparar. Eu me via revivendo cenas de filmes de suspense, mas agora tudo era real, e a linha entre a proteção e o perigo tornava-se cada vez mais tênue. Naquela noite, enquanto fechava as janelas, ouvi passos do lado de fora. O coração saltou no peito. Olhei pela fresta da cortina e vi uma figura parada sob a luz amarelada do poste, imóvel, observando a casa. Era o mesmo homem de antes, o encapuzado. Desta vez, porém, ele não se escondeu. Seus olhos fixos nos meus, um convite silencioso para um jogo perigoso que eu estava prestes a entrar. Com a respiração presa, voltei para dentro, fechando a porta com firmeza, sabendo que aquela era apenas a calma antes da tempestade, e que o que viria a seguir poderia mudar nossas vidas para sempre. O silêncio da madrugada parecia ainda mais pesado depois daquela visita inesperada. Sofia e eu permanecemos acordadas, sentadas lado a lado no sofá da sala, o olhar perdido no vazio, tentando encontrar forças para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A chuva tinha cessado, mas a sensação de perigo não nos abandonava. Era como se o ar estivesse carregado de uma energia sombria, pronta para explodir a qualquer momento. Naquela noite, enquanto as horas se arrastavam lentamente, meu telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem apareceu na tela. "Você acha que sabe a verdade, mas está apenas arranhando a superfície." Meu peito apertou, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que havia algo muito maior e mais perigoso do que eu jamais poderia imaginar. Algo que ameaçava não só a minha família, mas toda a cidade de Gaia. Sofia segurou minha mão com força, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Mãe, precisamos estar preparadas. O que quer que esteja acontecendo, não podemos recuar agora." Eu concordei, sentindo uma coragem que vinha do fundo da alma, mesmo diante do desconhecido. Sabíamos que o caminho à frente seria tortuoso, cheio de segredos e perigos invisíveis. Enquanto a madrugada avançava, uma sombra passou rapidamente pela janela, desaparecendo antes que pudéssemos identificar. Um presságio? Um aviso? Não sabíamos. O que sabíamos era que aquele era apenas o começo de uma batalha que poderia destruir tudo o que amávamos. E no fundo, eu temia que, para sobreviver, teríamos que enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os fantasmas do nosso próprio passado. O que virá a seguir? Só o tempo dirá. Nossa história está longe de terminar, e a verdade ainda está escondida nas sombras da noite, esperando para ser revelada.